O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, palitos de fósforo. Máquinas agrícolas. Pontes telescópicas. E pérolas MABI. O uso controlado do fogo pelos humanos data de centenas de milhares de anos, mas a invenção dos fósforos é bem recente. O primeiro uso de fósforos que se tem notícia data do século V no norte da China. Mas os palitos de fósforo de segurança vendidos só foram inventados no começo do século XIX. Você só precisa passar a cabeça do fósforo contra a parte áspera da caixa para criar fogo. Os fósforos vêm em uma grande variedade de caixas. Um rolo de cartolina entra em uma máquina passando sob um ferro quente para reduzir o nível de umidade para 5 ou 6%. Uma máquina automática que produz as caixinhas internas dos fósforos, como essa, pode fabricar até 55 mil revestimentos por hora, cortando, dobrando, colando e dando forma em alta velocidade. A velocidade do processo depende do tamanho da caixa interna e da densidade do papel. A máquina libera caixas internas prontas em uma esteira rolante na incrível velocidade de 1000 revestimentos por minuto. A esteira solta as caixas prontas em latas para depósitos. Uma separadora automática alinha as caixinhas em filas e as coloca viradas para cima em esteiras que alimentam a máquina de encher. Enquanto isso, um técnico alimenta a máquina que produz as caixinhas internas com material pré-cortado. Ferramentas de dobragem e de corte de alta velocidade dobram o material automaticamente. Conforme as caixinhas dobradas passam pelos cilindros, a máquina dá forma e cola o acendedor na caixa. Cada caixinha tem 2 lixas. Em um misturador industrial, um técnico adiciona cápsulas de gelatina em cloreto de potássio. A gelatina serve como aglutinante para a cabeça do fósforo. Antes de ligar o misturador, ele adiciona água quente para dissolver a gelatina, que se combina com o pó de potássio. Então, inclui grânulos de sílica, que funciona como agente de controle de combustão. Ele limpa os lados do misturador com água, conforme a mistura do composto se reduz. Depois de cerca de 40 minutos, quando a mistura está líquida, o técnico adiciona corante vermelho e outros compostos que fazem com que a cabeça do fósforo queime com mais força. Na linha de produção dos palitos, um técnico inspeciona um lote de palitos de madeira de aspen impregnada de fosfato de amônia para impedir a pós-luminescência. Os palitos passam por placas perfuradas para soltar qualquer resíduo ou sobra. Então passam por uma máquina que descarta automaticamente os palitos quebrados ou pequenos demais. Os palitos agora chegam à linha de imersão, onde uma barra de aço com fósforos passa em uma corrente interminável. O alimentador automático insere mais de 2 milhões de palitos por hora nos encaixes da barra de fósforos. Primeiro, os palitos recebem uma camada de parafina. Enquanto um misturador mantém o composto para a cabeça em estado líquido, a barra de fósforos cheia baixa os palitos mergulhando as cabeças. Depois de 5 segundos, a barra se levanta e a mistura do composto para as cabeças flui de novo para o recipiente do misturador para ser renovada antes que outra seção da barra de fósforos chegue. Depois da imersão, os palitos continuam descendo pela corrente da barra de fósforos para secar. A corrente roda por cerca de 1 hora, dando ao composto da cabeça do fósforo tempo para secar devagar e completamente. Depois que as cabeças estão secas, os fósforos finalizados estão prontos para ir para as caixinhas. Mas antes, as máquinas de encher direcionam as caixas internas e externas em esteiras paralelas. Em uma linha de alta velocidade, a máquina pode processar pelo menos 500 caixas por minuto. Os palitos prontos finalmente saem da barra de fósforos e a máquina de encher os coloca na caixinha interna.
Nesse momento, a máquina processa cerca de 200 fósforos por segundo. A máquina de encher introduz a caixinha interna na externa. Ela é calibrada para encher cada caixa com uma determinada quantidade de fósforos e rejeitar os que sobram. As caixinhas cheias vão para uma esteira de embalagem. Você pode encontrá-los em caixas pequenas, pacotes de tamanho médio ou caixas enormes. Mas só precisa de um fósforo para acender o seu fogo. Uma máquina agrícola é um grande instrumento puxado por um trator que trabalha o solo. A agricultura significa arar profundamente o solo depois de uma colheita para quebrar o mato e remover restos de plantas ou movimentar o solo sem profundidade para preparar o campo para o plantio. Essa máquina agrícola é multitarefas. Suas pás rotatórias em disco misturam o solo e cortam os restos da colheita. O ancinho na parte traseira das pás remexe o solo e então as enxadas rotativas que ficam atrás o suavizam e nivelam. A máquina aceita vários tipos de pás projetadas para diferentes solos e colheitas. A primeira máquina alisa uma folha de aço que acabou de ser desenrolada. Então, uma prensa estampa a folha cortando pás circulares, cada uma com cerca de 1,40 m de diâmetro. O aço usa uma fórmula patenteada, criada para suportar grandes desgastes e para ser flexível o suficiente para não lascar quando acertar pedras no solo. Depois de fazer uma borda afiada, eles aquecem as pás e dão forma com um molde, ao mesmo tempo em que temperam o metal com água. Isso faz o aço manter o mesmo formato. Depois de limpas, as pás vão para um tanque de tinta à base de água e depois para uma fornalha para curar a tinta. A camada de tinta é apenas para deixar as pás elegantes em exposição. Depois que entra em contato com o solo, ela descasca, o que é necessário porque o aço sem tinta se move pelo solo com mais eficiência. Fábricas de equipamentos agrícolas como essa compram as pás para instalar nas máquinas que produzem. Essa tocha de plasma controlada por computador corta os componentes planos da estrutura da máquina em uma grossa folha de aço. Outras partes são cortadas por tubos de aço. Aqui, técnicos usam uma prensa para fazer buracos para os parafusos de montagem. Assim que as partes da estrutura estão prontas, elas são soldadas em seções da estrutura. Essa é a seção principal. Aqui, eles estão soldando uma parte cortada de um tubo em duas partes cortadas com plasma. Depois que cada seção da estrutura estiver soldada, eles vão para a sala de pintura, onde técnicos primeiro lixam o aço com areia para retirar o óleo lubrificante e outros resíduos. Então, passam primer e tinta e colocam a seção da estrutura em um forno para assar simultaneamente as duas camadas. Como as máquinas agrícolas trabalham ao ar livre, a tinta é projetada para proteger o aço da luz do sol e da corrosão. Depois, eles instalam cilindros hidráulicos na estrutura principal, encaixando com grandes parafusos, presos com um sistema de trava de arruela e contrapino. Os cilindros, feitos com aço que foi ao forno com produtos anticorrosivos, levantam e dobram a máquina agrícola antes e depois do uso. Técnicos bombeiam fluido hidráulico pelos cilindros para testá-los. Eles aparafusam outra seção da estrutura chamada subestrutura na frente da principal. Então, instalam um engate na frente da subestrutura. É isso que conecta a máquina agrícola ao trator. O engate não precisa apenas ser excepcionalmente forte para suportar o puxão do trator, mas ele também precisa ser flexível, porque a máquina agrícola passa por terrenos irregulares. Pelo mesmo motivo, a estrutura principal tem dois eixos de articulação. Duas rodas são instaladas com pneus em cada uma. Esses pneus têm 90 centímetros de diâmetro. Eles podem ser maiores ou menores, dependendo do tamanho da máquina e onde ela será posicionada. Agora, técnicos montam o suporte onde vão prender o ancinho.
Então, instalam o ancinho e as enxadas rotativas atrás dele. Esses e muitos outros componentes são montados com parafusos em U muito fortes, folheados com zinco para resistir à corrosão. Pela última vez, técnicos conectam a máquina agrícola a uma bomba de fluido hidráulico para um teste. São 2 circuitos hidráulicos, cada um ativado por uma alavanca. Um dobra e desdobra a máquina, e o outro a levanta e a abaixa. Essa máquina agrícola tem 3 funções: pás para revolver o solo, um ancinho para esquadrinhar e uma enxada rotativa de aço pesado para nivelar o campo. Pontes ligam os navios à costa para permitir que os passageiros ou a carga sejam carregados ou descarregados. Também são conhecidas como pranchas de porta-ló, que vêm da época em que essas pontes eram simples pranchas de madeira. Hoje, pontes telescópicas se estendem e se retraem automaticamente. Pontes telescópicas podem aumentar ou diminuir seu alcance e seu ângulo. Elas também se dobram para facilitar o armazenamento do navio. Essas são pontes que podem se ajustar a diferentes situações. Cada modelo começa com um projeto no computador, que um engenheiro pode levar até 800 horas para criar. Depois que todos os detalhes foram definidos, a produção se inicia. Usando um guindaste com presilhas de sucção, eles transferem uma placa de alumínio para uma estação de corte a laser. O projeto da ponte foi colocado em um computador que guia a ferramenta que corta as peças de acordo com o projeto. Nesse caso, ela corta um painel que vai fazer parte da estrutura de uma das tábuas da ponte. Os técnicos então colocam o painel em uma dobradeira computadorizada. A máquina força para criar uma dobra em um ângulo de 90 graus. Isso transforma o painel plano em uma tábua da estrutura. Depois, ferramentas transformam o alumínio espesso em dobradiças para erguer e abaixar a ponte. Um furo é feito em cada dobradiça para o pino. Com outra parte, a máquina esculpe o contorno do rebaixamento em volta do furo. Agora eles estão prontos para montar as dobradiças e os outros componentes na tábua da estrutura. Um técnico posiciona um suporte de reforço na estrutura. Ele prende o suporte em um cubo de metal oco para que ele fique corretamente alinhado com a estrutura. Solda o suporte por dentro e então monta outro suporte do outro lado. Então coloca um pavimento de metal nos sulcos superiores da estrutura da tábua da ponte. Esse pavimento vai suportar o deck feito de teca. Ele insere barras planas entre a estrutura e o pavimento para criar um espaço para a instalação da teca. Solda os trilhos na estrutura da tábua e coloca suportes para as rodas. A solda espessa parece um pouco feia, então um técnico a lixa até que fique lisa. Ele também desgasta a estrutura inteira para dar uma textura escovada na qual a tinta vai aderir. Pintar é um processo intensivo. Eles passam primer em cada lado da ponte 3 vezes, lixando entre uma e outra demão. Também dão 3 camadas de tinta em cada lado. Essa ponte em particular está sendo feita sob medida para um iate de luxo. Depois de encaixar o deck de teca nas tábuas, um técnico lixa a superfície. Isso garante que as vedações de borracha sintética entre as tábuas fiquem niveladas com a madeira. Ele veda o espaço entre o deck e a estrutura de metal usando mais borracha sintética. Com uma espátula, retira o excesso e forma um contorno limpo e côncavo. Depois de secar por 24 horas, ele retira a fita que protege a estrutura de metal e o deck de madeira durante o processo de vedação. Agora está tudo pronto para montar todas as estruturas da ponte. Elas são movidas de cabeça para baixo para a posição e pinos grossos são colocados nas dobradiças para prender uma parte na outra. Ele instala o cilindro hidráulico que movimenta o mecanismo de dobradiças.
O liga nas dobradiças com um pino longo e espesso. Então, equipa uma seção da ponte com um sistema hidráulico telescópico que permite que ela se estenda e se retraia. Passa as mangueiras dos fluidos hidráulicos pela ponte até o cilindro e instala válvulas de bloqueio para garantir que o cilindro permaneça na posição quando a carga for aplicada. A ponte agora está totalmente montada. Eles prendem uma ponta em uma estrutura de concreto espessa para simular o peso do iate para o qual ela foi feita. Isso permite que testem o telescópio e a capacidade de sustentação. Depois de 7 meses, essa ponte está pronta para cobrir qualquer distância entre o navio e a costa. Uma pérola se forma quando um objeto estranho entra na concha de um molusco vivo. Para proteger seu corpo macio da irritação, o animal cobre o intruso com camadas de nácar iridescente. A maioria das pérolas de hoje são cultivadas. Elas podem ser redondas, ovais ou, como as pérolas Mab, semiesféricas. O cultivo de pérolas começou na China do século XIII, quando as pessoas perceberam que podiam colocar objetos estranhos dentro de moluscos para estimular o crescimento do nácar. É a espécie do molusco e as suas águas nativas que determinam a forma e a cor. Pérolas falsas têm uma superfície anormalmente lisa. As naturais são um pouco arenosas e muito delicadas. Mesmo um atrito gentil pode remover a preciosa camada de nácar. As pérolas Mab têm a parte de baixo plana e são semiesféricas. Elas crescem presas na concha interna de uma ostra perlífera quando um objeto estranho é implantado na concha. No viveiro, as ostras começam suas vidas como larvas minúsculas. Quando as larvas estão grandes o suficiente, podem ser soltas na fazenda de cultivo de pérolas. A fazenda, na verdade, é uma grande estrutura em forma de balsa que flutua no mar. As larvas de ostra naturalmente se prendem em estruturas naturais ou feitas pelo homem. É nesse momento que elas começam a desenvolver suas conchas. Essa rede funciona como uma armadilha para as ostras em desenvolvimento. As mais jovens são levadas para jaulas submarinas, onde vão crescer por muitos meses. A ostra da direita tem cerca de 6 meses. Daqui a mais 6 meses, ela vai ser grande o suficiente para começar a desenvolver uma pérola, ficando suspensa em cordas submarinas. Para desenvolver uma pérola, cada ostra primeiro precisa receber um núcleo de plástico. Trabalhadores usam cunhas e espéculos para manter as conchas abertas enquanto trabalham. Eles gentilmente manipulam o animal, procurando uma posição que sirva para a implantação do núcleo. O tamanho do núcleo depende do tamanho da ostra. Depois da implantação, a ostra vai começar a produzir nácar sobre a superfície do núcleo. Os técnicos fazem um furo na articulação da ostra. Isso não machuca o animal. Eles prendem cada concha em uma corda usando um fio de aço inoxidável. Cada corda tem entre 3 e 5 ostras. Eles prendem essas cordas na estrutura da balsa. As ostras vão passar pelo menos mais um ano debaixo d'água, se alimentando de plâncton e produzindo a pérola. A cada 2 ou 3 meses, eles removem as ostras da água para a limpeza. As águas tropicais são ricas em alimento e cheias de vida. Então, cada ostra se torna um micro-habitat para plantas e animais menores. Esses organismos podem impedir que a concha da ostra abra e feche livremente, atrapalhando sua alimentação. Usando um cutelo, eles eliminam a grossa camada de musgo, cracas e outros organismos marinhos. Depois que as ostras chegam a um tamanho adequado, está na hora de colher as pérolas. Usando uma faca fina, as ostras são abertas e os animais removidos de suas conchas. As pérolas Mab costumam ser usadas em alguns anéis e brincos. Sua forma convexa é cobiçada. Usando uma serra de diamante, eles cortam a concha em volta da pérola. Depois do corte, o núcleo vai ser removido e substituído por uma mistura de resina para aumentar a resistência e brilho. Eles usam uma esmerilhadeira para dar forma à pérola, e então ela é polida para aumentar sua beleza natural. Joalheiros que trabalham com pérolas as arrumam de acordo com o tamanho e a qualidade.
Essa artista está criando uma tiara para um desfile de beleza internacional. Ela usa uma lente de aumento para controlar a qualidade das muitas pedras preciosas e pérolas. Para outras joias, eles usam pérolas esféricas, como essa do Mar do Sul. Eles inserem um parafuso em miniatura no furo. Esse parafuso é preso com um sistema de trava dupla patenteado que mantém a pérola no lugar. Esses criadores têm cultivado pérolas há 3 gerações. Hoje, eles criam 3 espécies de ostras e produzem um total de cerca de 25 mil pérolas todos os anos. Mesmo que as pérolas cultivadas requeram intervenção humana, são todas pérolas de verdade. A sua cor, brilho e forma podem variar um pouco, mas cada uma delas é única e naturalmente linda. Versão brasileira Audiocorp.